Morreu no último dia 17 de agosto Silvio Santos, na minha opinião, o maior comunicador que já existiu. Mas, pra gente que ama os enredos latinos, sabe que, além de um grande apresentador e dono do SBT, o Silvio Santos é praticamente o pai das novelas mexicanas no Brasil. Para contar algumas histórias nessa seara, acompanhe o Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Celebrar a nossa paixão pelas telenovelas latinas é também celebrar a trajetória do Silvio Santos na TV. Então, que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanaque Latino? Quando você clica no sininho, o YouTube te notifica cada vez que um novo conteúdo é publicado. Assim você não perde nada e ainda ajuda a nossa comunidade a chegar a mais e mais pessoas. Eu nasci em 1985 e fui uma criança que cresceu acompanhando a programação do SBT. A dimensão do Silvio Santos é gigantesca e na última semana não tem quem não tenha cruzado com alguma reportagem revisitando toda a trajetória de vida e sucesso do apresentador. Mas um aspecto que foi pouco falado e que muito interessa por aqui é que o Silvio Santos foi simplesmente o cara responsável por trazer as novelas mexicanas para o Brasil. Uma paixão nacional que dura por décadas, mesmo enfrentando turbulências, críticas negativas da imprensa brasileira e até a própria instabilidade da grade de programação do SBT. Mas a paixão tá aí, firme e forte no coração dos brasileiros. Dá para dizer com tranquilidade que se não fosse a visão do Silvio Santos lá atrás, provavelmente esse humilde canal no YouTube nem existiria hoje. O SBT foi inaugurado em agosto de 1981. E nós estamos transmitindo este ato. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. E em 5 de abril do ano seguinte, já tínhamos a primeira novela mexicana por aqui. Aliás, Os Ricos Também Choram, com Verônica Castro e Rogério Guerra, foi também a primeira telenovela estrangeira exibida em território nacional. Um sucesso que durou quase 250 capítulos por aqui. Inclusive, em termos numéricos, é uma das recordistas de audiência por aqui até hoje. Eu comentei no programa anterior que o SBT estreou essa novela ao mesmo tempo em que lançou uma novela nacional chamada Destino, que era adaptação de um texto latino, mas que passou em branco por aqui. Começava então uma verdadeira tradição do SBT em apresentar novelas latinas na sua grade, a maior parte produzida pela Televisa. O curioso é que o Silvio Santos dava um tratamento igual a das produções brasileiras da Globo. Exemplo, Os Ricos Também Choram chegou a lançar 2 LPs com as trilhas nacional e internacional da trama. Verônica Castro veio ao Brasil divulgar a novela, que já era um baita sucesso mundial a essa altura. Mas aí começava também uma certa resistência da imprensa brasileira de aceitar o sucesso das novelas. Eram taxadas como produtos de má qualidade, todas iguais, entre outros estigmas que circularam por anos em jornais e revistas que cobriam TV, até porque as novelas brasileiras da concorrência já estavam mais que consagradas e já existia um modelo próprio. E o Silvio Santos, nem aí, estava lucrando com as mexicanas. E o Silvio Santos era tão cara de pau que Os Ricos Também Choram chegou a concorrer ao troféu Imprensa como a melhor novela de 1982. Qual era a cara de pau? Que essa premiação, ou ao menos essa categoria, até então era voltada apenas para produções nacionais. Outra novela de muito sucesso na época foi Chispita, uma história infantil protagonizada por Lucero, então batizada de Lucerito, a saga de uma menina órfã que é acolhida por um milionário enquanto tem contato sem saber com a verdadeira mãe dela, que perdeu a memória. Êxito total. E já vem desde essa época a mania do Silvio Santos
em apostar em repetições. Chispita é daquelas novelas que o SBT exibiu 500 vezes. Ah, uma curiosidade. O Silvio Santos lançou um trio musical chamado Chispitas, que cantava a trilha musical da novela e também participava dos programas do SBT divulgando a trilha sonora. Quem fazia parte desse trio, que durou somente durante a primeira exibição da história? A apresentadora Adriane Galisteu. Rumo ao final da década de 1980, as novelas latinas encerraram um ciclo por aqui. A intenção do Silvio Santos era investir mais em produções próprias, mas elas acabaram voltando, e com um arrasa quarteirão. A primeira novela mexicana que eu assisti na vida foi Carrossel, exibida em 1991 com um enorme sucesso. A história da professora Helena e seus aluninhos foi uma febre nacional. A novela ainda teve um feito importante. Apesar de não ganhar na audiência da novela das 8 da Globo naquela ocasião, O Dono do Mundo, era um sucesso absurdo, enquanto a atração da Globo era considerada um fracasso. Conclusão: Carrossel estampou a capa da Veja e virou daqueles sucessos que marcaram a história do SBT. A reportagem, por exemplo, enaltecia a inocência da trama mexicana em detrimento ao enredo global do horário nobre. A Gabriela Rivero, protagonista de Carrossel, ainda veio ao Brasil e não foi apenas recebida pelo Silvio Santos no programa dele, como também fez uma visita para o então presidente Fernando Collor de Mello. Tá bom ou quer mais? Volta e meia, as novelas mexicanas deixavam a grade porque o SBT resolvia reinvestir num departamento de teledramaturgia. Foi o que aconteceu a partir de 1994, com Éramos Seis. Mas as novelas que vieram na sequência já não fizeram o mesmo sucesso e o Silvio, que fez, mandou exibir uma novela que o SBT já tinha, mas ainda não tinha passado. Só que não era qualquer novela, era Maria Mercedes, protagonizada nada mais e nada menos que pela Thalia. Marimar e Maria do Bairro vieram uma atrás da outra no Brasil, com resultados mais do que positivos. A trilogia das Marias não só viraram daquelas novelas que toda hora repetem por aqui, como também foi responsável por trazer a Thalia no Brasil. Thalia, que aliás participou do Em Nome do Amor, ao lado do Silvio Santos. Outra aposta forte do Silvio foi com A Usurpadora, em 1999, com Gabriela Spanik, que também veio ao Brasil para conhecer o Homem do Baú. E foi a partir dessa novela que finalmente o SBT firmou uma parceria de exclusividade nos anos seguintes com a Televisa. Nessa fase, inclusive, eu lembro que quando alguém citava as novelas mexicanas dentro do programa Silvio Santos, o apresentador corrigia para novelas méxico-brasileiras. Ele fazia questão de que o público do sofá não entendesse aquilo como um produto importado. O SBT, então, finalmente conseguiu reativar o núcleo de teledramaturgia, apostando em novas versões de novelas mexicanas. A primeira dessa fase, aliás, era praticamente Ctrl+C e Ctrl+V dos textos originais. Eu tô falando da safra de novelas que veio a partir de Pícara Sonhadora, de 2001, com Bianca Rinaldi. Aliás, a malícia do Silvio era que, apesar da novela ser uma total bobagem e super infantiloide, o SBT anunciava com o teaser O que será Pícara? Ou A Pícara chega em agosto. Mais a cara do Silvio Santos impossível. Com a morte do Silvio na semana passada, diversas dessas estrelas também prestaram sua homenagem ao ícone. Nas redes sociais, podemos ver palavras de despedida da Thalia, da Gabriela Spanik, da Lucero. Enfim, é a gratidão de quem sabe que, graças ao Silvio Santos, hoje são figuras conhecidas em território nacional. Durante a cobertura da semana passada, não faltaram depoimentos de artistas ou mesmo reportagens de jornalistas focados em televisão para falar das famosas decisões repentinas do Silvio Santos que resultaram em ideias geniais para o SBT. Eu não discordo. Quando o SBT recebeu as fitas de Os Ricos Também Choram para exibição, veio de brinde alguns episódios do Chaves. O Silvio Santos viu, gostou e mandou comprar também. Não preciso dizer o quanto o Chaves é uma referência na cultura pop nacional, inclusive.
mas também tinha umas ideias não tão boas assim. Falando especificamente de novelas latinas, uma das últimas cartadas do Silvio foi a exibição da novela Paixões de Gavilanes, em 2022. Era um daqueles casos de conteúdos que o Silvio assistia quando estava em Miami e mandava repentinamente comprar, dublar e exibir. Acontece que a novela era um fracasso na Telemundo americana, além de ser a continuação de uma novela de muito sucesso internacional que a Rede TV já havia exibido em 2004 e que naquela ocasião também não tinha funcionado por aqui. Ou seja, sabe quando de antemão a ideia tem toda a cara de fracasso e não dá outra? Entrou para o rol daquelas histórias relâmpago que o SBT já apresentou ao longo da sua trajetória. Agora, o Silvio foi visionário sim, em bancar e insistir em tramas latinas, mesmo quando a imprensa batia nelas. E isso era um fenômeno comum antes da popularização da internet e das redes sociais. A gente sabia que elas faziam sucesso, mas você só via falar em mal. Eu lembro de ter a impressão que a mesma imprensa que detonava o SBT por exibir novelas importadas porque não apoiava a produção brasileira, fazia vista grossa para a exibição de filmes e séries americanas, algo comum na TV desde sempre. E o Silvio lá, convicto de que fazia sentido a insistência dele naquele tipo de conteúdo. Aí veio a internet e hoje é comum você ver uma geração inteira marcada pela professora Helena, pela Paola Brat e muito mais. Uma geração onde com certeza eu me encaixo. Por isso, obrigado Silvio Santos, você vai fazer muita falta. O Almanaque Latino de hoje fica por aqui. Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no nosso canal. Até a próxima semana!